aula anterior, nós vimos que a Europa ela apresenta uma alta qualidade de vida em quase todos os países do continente, e a maioria deles também é desenvolvida. E isso tudo, claro, chama a atenção da população que busca estar migrando, devido ao desemprego, à pobreza, aos conflitos de ordem étnica, política e civil. De todas as pessoas que migram no mundo, cerca de 30% vão para o continente europeu. Após o término da Segunda Guerra Mundial, vários países europeus se reconstruíram e se destacaram no segmento industrial, como por exemplo a Alemanha e a França. Com o crescimento econômico derivado desse setor, tais nações elas se tornaram áreas de atração para trabalhadores, sobretudo para os imigrantes. Num primeiro momento, os imigrantes eles eram vindos da própria Europa, de países como a Grécia, a Itália. Eles saíam então, os gregos e os italianos saíam dos seus países de origem e iam então em direção à Alemanha e à França. Eles se dirigiam às nações mais desenvolvidas industrialmente com o intuito de estar se colocando no mercado de trabalho. As vagas que surgiam nessas indústrias, elas eram direcionadas a trabalhadores que não tinham uma boa qualificação. Dessa forma, os imigrantes eles recebiam baixos salários. Mas atualmente, o cenário é outro. A maioria das pessoas que se dirigem para a Europa vem de países subdesenvolvidos, principalmente do Oriente Médio e também do Norte da África. O perfil das pessoas que saem desses locais e vão para a Europa é considerado atualmente chamado de refugiado. O refugiado é um tipo especial de imigrante. É aquele que está fugindo de uma situação de violência, conflito, guerra. Aquele imigrante que comprovar que está correndo perigo em seu país de origem, ele tem o direito internacional de pedir asilo. E aí, devido às guerras que ocorrem no norte da África e no Oriente Médio, principalmente na Síria e no Iraque, onde se tem a atuação do Estado Islâmico, muitas pessoas estão fugindo dessa situação e pedindo asilo na Europa. Dessa forma, os refugiados fogem para a Europa pelo mar Mediterrâneo em situações precárias. Muitos deles acabam morrendo durante esse trajeto. Nos últimos anos, principalmente a partir de 2011, o fluxo migratório para a Europa ele se intensificou drasticamente, causando uma grande crise migratória no continente europeu. Em 2015, cerca de 350 mil pessoas cruzaram o mar Mediterrâneo para pedir asilo na Europa. De acordo com a ONU, os mais de 15 conflitos, 8 na África, 3 no Oriente Médio, 1 na Europa e 3 na Ásia, que são os conflitos existentes no mundo atualmente, têm sido a principal motivação para a crise migratória na Europa. Inicialmente, os países da Europa eles reforçaram as suas políticas de fronteira, aumentaram o controle e dificultaram a entrada dessas pessoas no continente. Mas isso resultou no surgimento de rotas ilegais e também de traficantes. Esses traficantes, eles chegam a cobrar até $10.000 por pessoa para estar fazendo essa travessia pelo mar Mediterrâneo. E o mundo todo, ele fez pouco por essa situação. Por meio dessas rotas ilegais e dos traficantes, muita gente acabou morrendo. Os países de onde mais saem imigrantes são a Síria, o Afeganistão, o Iraque, a Líbia e a Eritreia. A Síria
Com uma guerra civil que já dura mais de 4 anos e que contabiliza mais de 250 mil mortos, de acordo com dados da ONU, possui o maior grupo de refugiados do mundo. Tanto o Afeganistão como o Iraque vivem desde 2001, em virtude da invasão dos Estados Unidos, uma grave crise política. Os constantes ataques rebeldes que atingem esses países têm levado diversos grupos a migrar para outras regiões do mundo. Já a Líbia e a Eritreia, que são países africanos, convivem com regimes opressores e antidemocráticos, além de diversos problemas sociais e que têm levado a grande parte da população a migrar para outras regiões. Outra motivação para que esses países apresentem muitos imigrantes é a atuação do Estado Islâmico em seu território, principalmente no Oriente Médio. A Grécia, ela é o país que mais recebe imigrantes. Em 2015, dos 350 mil imigrantes que atravessaram o Mar Mediterrâneo, 235 deles foram para a Grécia, porque é o maior trecho para se viajar, já que os imigrantes eles saem da Turquia e vão então em direção à Grécia. Em seguida, vem a Itália, já que vai ser o trecho mais perto entre a Líbia e a Europa, somando mais de 115 mil imigrantes em território italiano. Chegando na Europa, a maioria dos imigrantes vão exercer atividades de baixa escolaridade, como operários na construção civil, trabalhadores domésticos ou trabalhando no campo. Nos últimos anos, em virtude da mudança da estrutura demográfica europeia, houve uma diminuição da população economicamente ativa e um aumento dos números de idosos, como estudamos na aula anterior. Com isso, foi crescendo a demanda de mão de obra no continente europeu, e que muitas vezes passou a ser atendida pelos imigrantes. Esse fato aumentou as manifestações de xenofobia, pois um dos argumentos contra a imigração por parte da população europeia é a perda de postos de trabalho para estrangeiros. Outra razão para essa resistência da população em estar recebendo esses imigrantes se diz respeito à situação de alerta que a maior parte dos países europeus vive em relação ao terrorismo. Parte da população acredita que entre esses imigrantes que chegam ao país possa estar integrantes do Estado Islâmico infiltrados. Isso tudo vai gerar inúmeros casos de xenofobia. Na Europa, essas atitudes elas ocorrem em virtude do preconceito e da discriminação da população em relação às pessoas de outras etnias, culturas e religião. A situação dos imigrantes que chegam à Europa atualmente ela também preocupa. Como a imigração ela é muito intensa e a maior parte dos refugiados não tem para onde ir, eles estão sendo acomodados em abrigos temporários e que não possuem condições para receber mais pessoas. Assim, percebe-se que as leis do continente da Europa elas precisam ser revistas para estar conseguindo organizar a intensa imigração que vem ocorrendo. Além disso, é preciso ter certo controle com relação ao migrante que chega ao país, oferecendo um local seguro de moradia e oportunidades que garantam a sua sobrevivência e evitem que esse imigrante ingresse em atividades ilícitas. É preciso também criar medidas de prevenção e de controle ao xenofobismo, um controle a essa intolerância e diversidade cultural que é muito comum na Europa.